Uningá, que o futuro é aqui. Unidade 2, parte 1 vai discutir um pouco sobre a gestão de curto prazo. Separei em dois grupos. Parte 1, avaliação de balanço patrimonial, ativo, passivo e DRE. Parte 2, capital de giro. Primeiro ponto é entender o que é a avaliação de balanço. Aqui a ideia é trabalhar com o primeiro processo. Parte importante é a seguinte: eu tenho um balanço patrimonial, ativo, passivo e DRE. Primeira pergunta: o que esse balanço diz sobre a empresa? É uma empresa com bons fundamentos ou fundamentos um pouco ruins? Então, avaliar um balanço significa isso: você pegar o balanço de uma empresa, o ativo, o passivo e o DRE, e saber se a empresa tem um bom lucro, deve muito ou deve pouco, tem bons ativos circulantes ou ativos ruins que não vão ser vendidos nunca, ou se usa passivos muito caros, baratos. Então você saber como a empresa está. É uma fotografia da empresa para que você possa fazer uma boa avaliação e decidir o que fazer com ela. Se estiver ruim, como é que você resolve o problema? Se estiver boa, como é que você mantém um ponto positivo? O processo é o seguinte: primeiro você vai escolher os índices. Não tem que calcular tudo sempre, depende do que você quer saber. Então, se eu vou avaliar, se eu sou um banco e vou ver se eu vou emprestar dinheiro para uma empresa ou não, o que eu tenho que saber? Tenho que avaliar se ela consegue pagar as minhas contas ou não. Então, eu vou avaliar índices de liquidez, só. Avalio mais todos os outros? Não, vou avaliar só esse de liquidez. Depois eu vou comparar com padrões. Então, assim, uma liquidez corrente igual a 2 é bom ou ruim? Não sei. Tem que comparar com o meu setor ou com alguém do mesmo ramo para você avaliar se eu ganho muito ou ganho pouco, pago muito juros ou pouco juros, tem uma liquidez alta ou uma liquidez baixa. Então, para você avaliar em termos de juízo, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou comparar com algum tipo de padrão e temos dois padrões. O padrão ao longo do tempo, eu avalio a empresa ao longo dos anos e vejo uma série temporal. Então eu tenho um lucro que está ao longo do tempo caindo, é um problema. Ou se ele vem aumentando, é um ponto bom. Meu lucro aumenta ao longo do tempo, eu tenho que pensar em manter esse aumento e nunca ter o processo contrário. E depois eu faço um diagnóstico, se eu estou bom, se a empresa está boa ou se está ruim, e no fim eu decido. Se está ruim, como é que eu melhoro? Então, se eu tenho problemas de liquidez, não consigo pagar as minhas contas em dia, eu faço o quê? Postergo as minhas contas, vendo algum tipo de bem para ter caixa e pagar as minhas contas, ou não pago e pago depois o que eu devia, mais os juros. De novo, eu vou avaliar cada caso, tá? Outro padrão é o padrão em série temporal. Além desse, o corte transversal. Comparar com o mesmo ramo que o seu, ok? Eu comparo ao longo do tempo e minha empresa com o chamado setor, para saber se eu estou bem ou ruim em comparação com o setor, tá? Depois a gente vai discutir um pouco quem que usa essa informação do balanço patrimonial. O primeiro é o proprietário do negócio ou o gestor. Quero saber se a minha empresa vai bem em termos de lucratividade, se eu consigo pagar as minhas contas em dia, se eu gero para o acionista um bom lucro, se eu pago muitos juros, se a venda aumentou, enfim, uma série de outras questões importantes. Depois eu posso pensar no gestor. Gestor decide, sempre buscando criar valor. Então tem que garantir que a decisão está correta. Como é que eu faço isso? Tendo boas informações. Como é que eu tenho boas informações? Do balanço patrimonial, da análise que eu faço dele. Depois, fornecedores. Pensem comigo, eu quero comprar de você a prazo. Você fornece para mim. Qual que é a sua dúvida? Se eu vou conseguir pagar essa conta para você ou não? O que você quer saber então neste caso? Se minha empresa consegue pagar as contas em dia ou não? Porque se não consegue, ou você não vai vender ou só vai vender à vista. Se eu consigo pagar as minhas contas em dia, para você é um risco menor. Você pode vender a prazo, ou um prazo mais longo, ou um maior valor que você consegue vender com risco baixo de não receber. A mesma coisa banco. O banco faz também empréstimos bancários. Só que o banco não vai emprestar para quem não pode pagar. Ele empresta para quem paga a conta em dia. O que ele quer saber então? Se o cliente vai pagar esse empréstimo no prazo combinado
pagando o principal e os juros. Porque o banco ganha dinheiro também fazendo empréstimos com o chamado spread bancário. Ele capta com valor, pensa nos extremos, pega da poupança pagando pouco por mês, 0,4% ou 5% ao mês, e empresta em cartão ou em cheque especial cobrando 12%. A diferença é o ganho que o banco vai ter. O governo vai avaliar o quanto a empresa paga de impostos, então eu vou avaliar lá no meu balanço patrimonial, no passivo e DRE, o quanto a empresa pagou de imposto, e o governo vai avaliar o quanto eu vendi e o quanto eu paguei para ver se eu não soneguei imposto. Se eu soneguei, ele vai mandar um fiscal para me avaliar e ver se eu soneguei, pago imposto, pago a multa e volto ao normal. Vou avaliar os meus funcionários, então a pessoa que trabalha comigo vai avaliar o salário, por exemplo, se eu pago de acordo com a média ou se eu pago menos, se eu sou uma empresa sólida que vai fechar, vou perder o emprego ou não. E também um concorrente que vai avaliar o por quanto eu vendo o produto, o quanto eu ganho, para tentar ser igual a mim se eu sou uma empresa sólida. Senão, ele vai tentar não copiar. Depois, algumas restrições contábeis para você fazer uma boa avaliação de balanço. No nosso caso, eu tenho posso usar um balanço que não é auditado, pode não seguir as regras contábeis corretas. Então, eu tenho um balanço fake, que não cumpre as regras. Depois, você pode pegar um balanço que omite algumas ações. Então, quem sonega imposto vende com um caixa 2, vende sem nota. Então, eu posso ser um banco, vou avaliar se eu vou emprestar dinheiro para você ou não, e você me dá um balanço que não é real. Então, é um problema, porque a minha avaliação se dá com base em balanços que não são reais. Como é que eu resolvo isso? Eu vou avaliar sempre sabendo que existe uma parcela de risco do balanço não ser correto ou ter algum tipo de inconsistência importante. Na parte prática, como que você vai fazer uma boa análise de balanço? Primeiro ponto são as ferramentas que você vai usar. Aqui eu separei as mais importantes. Análise vertical, que compara os balanços na sua proporção. Então, por exemplo, pense em ativo. Quanto do seu total de ativo foi para o ativo circulante? 10%, 30%, 20%. Análise horizontal, que é você comparar o desempenho de cada conta ao longo do tempo. Então, o meu lucro eu tenho lá de 3 anos. 2012, 13, 14. Quanto ele aumentou em termos percentuais? Aumentou 10% no primeiro ano, depois aumentou mais 30%, aumentou mais 40%. Isso é análise horizontal. Depois, a avaliação dos quocientes. Eu tenho índice de liquidez, que vão medir se a empresa consegue pagar as contas ou não. Liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez geral, liquidez seca. Eu tenho indicadores de endividamento, que vão medir se eu devo muito ou se eu devo pouco, que é o endividamento geral. Se eu devo num prazo para pagamento curto ou longo, se eu tenho dívidas curtas ou longas, onerosas ou mais onerosas. Indicadores de atividade, se eu vou discutir a ideia de prazos, então, quanto tempo o estoque fica na minha empresa, em termos de dias, que é o PME. Em geral, tem que tentar vender o estoque rápido, eu girar o estoque rápido, compro o estoque, vendo, recebo, ganho lucro, compro de novo e o ciclo continua. PMR, que é o recebimento, tentar receber rápido, vendo rápido, recebo antes, dinheiro volta para o caixa, pago as minhas contas em dia, faço outras compras e o ciclo continua. E o tempo de pagamento. Se você pensar que pode não ter problemas de juros, se eu tenho um tempo para pagar mais alto, melhor. Não vou ter que vender rápido, vender com desconto para pagar essa conta em dia, se eu não tenho condição de pagar essa conta em dia. Depois, índice de rentabilidade e lucratividade. Saber se a empresa lucra de modo adequado ou não. Posso pensar nas margens, margem líquida, margem bruta e operacional, e na rentabilidade do patrimônio líquido, que é o chamado ROI, ou do ativo total, que é o chamado ROA. Então, para cada parte do balanço tem um índice que vai te dar informação para você decidir. E tomar a decisão correta vai criar para o acionista algum tipo de valor. Depois a gente vai discutir um pouco sobre a vertical, uma ideia mais clara nesse exemplo aqui. O que é análise vertical? É você avaliar, nesse caso aqui, a proporção das contas. Então,
Olhando o ativo, eu posso pensar o seguinte: dos meus ativos totais, a parte maior foi para o ativo circulante, que foi 62%. Então, de todo o dinheiro que a empresa investiu, 62% vai para o ativo circulante. Isso é um fato. Isso é bom ou isso é ruim para o negócio? Traz para a empresa mais ou menos lucro? Essa estrutura se manteve mais ou menos igual ao longo do tempo. Ó. 62, aumentou para 69, depois para 66. Então, essa empresa investe mais em ativo circulante. Isso é bom ou ruim para o negócio? Pensem, por exemplo, em grandes bancos. Os grandes bancos, ao longo do tempo, eles venderam seus imóveis para não ter muito imobilizado e colocaram mais dinheiro no ativo circulante. Por qual motivo? Mais dinheiro em caixa, o banco pode emprestar para mais gente e ganhar mais com juros. É do negócio bancário. Não vale para todo tipo de empresa. Olhando um pouco o passivo, é a mesma coisa. O passivo indica como que você dividiu as suas fontes de financiamento. Primeiro ano, eu tenho de patrimônio líquido 37%. Então, de todo o dinheiro que a empresa usou, 37% é dinheiro próprio. Então, a maior parte é dinheiro de terceiros. Então, eu devo mais do que tenho de capital próprio. Do que eu devo, eu tenho 47% que é longo prazo e 15% que é curto. Então, eu devo mais que meu capital próprio, mas devo mais a longo prazo. Então, eu devo muito, mas o prazo é longo. Qual que é a implicação disso para o meu negócio? Eu tenho com certeza, ou possivelmente, um custo mais alto, porque eu devo mais a longo prazo, mas como eu tenho que pagar num prazo mais longo, eu pago pouco por mês, então o risco é mais baixo. Olhando ao longo dos 3 anos, eu vou avaliar aqui que no que eu tenho de capital próprio ficou estável, aumentou para 39%, mas mudou o que eu devo. Se eu devia mais a longo prazo no começo, eu passo a dever mais a curto prazo no fim. Ó. Do que eu devo, metade quase é curto prazo e 11% é longo prazo. Então, eu devo ainda bastante, mas agora, entre o que eu devo, ficou invertido. Eu devo mais a curto prazo e devo menos a longo prazo. Qual que é a implicação disso para o negócio? Eu tenho com certeza um risco de não conseguir pagar mais alto, porque a conta vence mais rápido, mas o custo diminui. Isso é bom ou ruim para o negócio? Não sei, depende de cada caso. Então, eu vou avaliar se para o meu caso eu tenho condição de pagar essa conta em dia e arcar com isso aqui, ou se compensa ficar no primeiro ano. Isso é vertical. Vertical do meu DRE é a mesma coisa. Eu vou avaliar as proporções de cada conta. Nesse caso aqui, meu 100% é a minha receita. Então, acompanhe comigo aqui. Ó. De todo o dinheiro que você vendeu, você gastou para produzir, que é o seu custo, quase 70%. Olhando ao longo do tempo, isso melhorou para 52% e depois manteve em 50%. O que significa isso? A empresa gastou para produzir menos. Se eu gasto menos, sobra mais. Isso é um ponto positivo. E em termos de lucro, a mesma coisa. Ó. Tudo que você vendeu, eu lucrei 9%. Então, se eu vendi R$100, 9,40 foi a sobra de lucro. Isso é alto ou isso é baixo? Depende da sua comparação. Ao longo do tempo, aumentou para 9,8% e para 10%. Então, a empresa tem um lucro em comparação com as vendas que está aumentando. Se esse ritmo é bom ou ruim, eu tenho que também comparar com outro tipo de padrão, mas já é um ponto positivo. É uma empresa lucrativa e esse lucro com o tempo aumenta. Isso é análise vertical do ativo, passivo e DRE. Agora, a análise horizontal, que discute quanto cada conta aumentou ou reduziu em termos percentuais. Eu vou olhar aqui conta com ela mesma ao longo do tempo. Por exemplo, conta do ativo. O total do dinheiro que a empresa investiu em ativo, no total, aumentou do primeiro ano para o segundo, 93%. Então, quase dobrou. Do terceiro para o primeiro, aumentou 140%. Então, é você avaliar se o dinheiro investido, se for um ativo, ou o dinheiro que você financiou em termos absolutos, ele aumentou ou diminuiu. E avaliar se é bom ou ruim depende de cada caso e do gestor. Isso é horizontal do balanço patrimonial, horizontal do DRE,
que você vai avaliar, por exemplo, se as suas vendas aumentaram ou diminuíram. Venda que aumenta é bom, porque se eu vendo mais, eu tenho mais possibilidade de ter lucro. Minha venda aumentou do primeiro para o segundo ano 60%. Depois aumentou 132%. Então, a empresa vende mais, tem mais dinheiro com a venda. E o lucro é a mesma coisa. Em termos absolutos, ele aumentou 66% e aumentou 48%. Aumentou menos que as vendas, mas também aumentou, o que é um ponto positivo. Se eu pensar que a empresa precisa ter lucro para sobreviver, é essa empresa que eu avaliei em termos verticais e horizontais, tem lucro, tem um custo que reduz com o tempo e consegue pagar suas contas em dia. Gasta menos, mas tem uma conta um pouco mais curta. Vou investir nessa empresa? É um bom negócio? Se for minha, tem bons fundamentos? É uma empresa sólida? Uma boa avaliação diz isso para vocês. Primeira parte, ok. Balanço patrimonial, ferramentas básicas. O que é a avaliação de balanço patrimonial, para que serve e a primeira ferramenta que é a análise vertical e horizontal. Leiam os textos, assistam os vídeos, converse com o seu tutor e bons estudos.